Boa noite, boa noite. Doutor Gustavo já, o convidado já entrou, pontualidade aí britânica. Já vou lhe convidar, doutor Gustavo. Começa a bater enquanto o pessoal entra. Doutor Gustavo, Boa noite, Robson. Tudo jóia? boa noite, tudo certinho? Como é que estão as Tudo coisas? bem. Graças a Deus, bem. Estamos indo bem. Maravilha, vamos E bater um contigo? papo. Tudo ótimo, graças a Deus. Cansado, né? Com certeza, essa batalha é grande, né? não para, não para, mas assim, vamos lá, a gente tem que continuar. Se a gente não, Exatamente. se a gente não aceitar essa briga aí, não sei quem aceita não. Então a gente tem que ir para cima. Desistir não é opção. Nunca. Teve uma live que você falou, eu caio, mas eu caio mordendo a canela do pessoal, eu caio atirando. Não. Se eu estiver no chão e estiverem me chutando, eu tô lá, eu tô mordendo a canela. É, É isso. Vamos bater para um pouquinho aqui, esperar pelo menos uns 5 minutinhos exatamente. o pessoal Esperar, entrar. esperar que o Instagram entregue, né? Eu vou botar aqui um aviãozinho para os seis primeiros, seis primeiros contatos que aparecem. Aí vai Pronto, multiplicando. isso. Mas aí tudo bem, mas me conta como é que estão as coisas. O senhor consegue sair do consultório ainda cedo, assim, porque o senhor faz muita live às vezes esse horário, às 8 horas, né? O senhor ainda É, consegue equilibrar esse horário de saída de consultório? hoje, especialmente, eu não tive consultório porque é meu compromisso em Caruaru. Todas as terças eu vou, passo o dia todo, mas aí com essa pandemia, o horário foi bem encurtado e em novembro eu tirei férias. Vou voltar aí dia 8. Ah, entendi. Aí hoje foi mais ou menos para resolver, fazer feira, fazer mercado, pagar conta. As férias são essas Importante. aí. Um dia livre para a gente poder resolver as coisas do dia a dia, né? Médico também a gente tem essas trivialidades pra gente fazer. A gente também tem vida pessoal, né? É, exatamente. Médico era advogado também. Eu estava aqui agora, minha esposa, e Renata, minha esposa, ela fica agoniada comigo. Porque até antes de entrar aqui na LAFCIO, eu estava conversando com a família agora, desse 19h58. Tenho boa noite, boa noite, que eu vou entrar na live, porque eu estava resolvendo uma outra bronca. É, Até 2 minutos antes de entrar aqui. muitas, Mas, muitas mães estão pedindo para eu fazer às 9 agora, porque a garotada dorme e elas conseguem acompanhar. Mas aí fica muito tarde, termina muito tarde também, né? eu fiz uma, tipo, que é uma coisa, eu já, o perfil que eu sempre estou gostando de fazer é aquele perfil, é live de 1 hora. Durante a pandemia, eu cheguei para a live que eu fiz com a Vanessa, nós durou 3 horas, a gente caiu e Eu voltou vi, do Instagram rapaz. 3 vezes. Eu vi 3 partes. Rapaz, teve muito papo, né? Tá Vanessa gosta. doido. Vanessa se empolga, ela é muito interessada nessa parte. E aí, mulher, falou muito, então, é perfil de 1 hora de live, porque a gente troca conteúdo, deixa salvo. Se tiver dúvida ainda, a gente deixa salvo no IGTV. Agora o bom é que fica tudo lá salvo no IGTV, o pessoal pode assistir Isso, depois. Se tiver dúvida, joga nos comentários que a gente responde. Melhor trabalhar dessa forma, porque senão fica muito cansativo. E aí a gente não consegue. Semana passada mesmo eu estava numa live com acho que a Eliane, da Mães Guerreira. A gente começou às 8, mas estava 10 e pouco, a gente ainda estava na live. Teve uma hora que eu disse, Eliane, eu estou já dormindo aqui. Você exatamente. não tem. Mas é uma ferramenta ótima. Ainda bem que tem essa funcionalidade de deixar gravado, né? E aí quem Isso. perdeu vai assistir, mas o importante é participar agora ao vivo e poder fazer as perguntas ali na bucha, sem titubear. O que eu gosto muito da Legal Olha, gente, vamos participar, entra, porque É, a hora de gerar. A live quem faz são vocês. A grande magia vai começar a bater um papo daqui a pelo menos, no máximo, 5 minutinhos aí a gente começa a live, mas quem faz a live são eles. A gente começa, entra no assunto, boa noite. A gente já deu muita gente dando boa noite aí. A gente entra exato. no assunto, começa a bater papo, nosso assunto é muito bom, a gente passou aquele roteirinho até que eu publiquei lá como comentário
feed da postagem. Uhum. Mas o bom são as perguntas, né? É onde vai gerando. Tem até uma pergunta já para o senhor, tá lá numa pergunta. E várias mães me perguntam sobre isso. E foi interessantíssima essa pergunta que fizeram lá na minha caixa de perguntas lá no History. E aí eu vou mandar para o senhor depois a questão de psicopedagogo para crianças muito novas, Sim. que ainda estão entrando na escola, essas coisas. Basicamente a pergunta vai nessa linha de raciocínio para a gente verificar que a criança dela, acho que tinha 2 anos e 3 meses. E aí que entra também no tema da nossa live, porque um dos pontos é para a importância das especializações, né, dos profissionais que estão lá prescritos no laudo médico. E é tudo isso que a gente vai tratar Uhum. interessante essa interação com o pessoal que está aqui participando ao vivo. É o que faz a live acontecer da melhor maneira possível, né? Exatamente, mandando as perguntas agora. Quem não, eu sempre oriento o pessoal a mandar na caixinha de perguntas, né? Não deixar aí solto no comentário, porque às vezes tem muitos comentários, o pessoal fica boa noite, cheguei, manda coraçãozinho. Mas aí deixando na caixinha de perguntas, aí do lado da caixa de comentários, dá para até expor a pergunta e todo mundo vê e todo mundo também entender o que está sendo perguntado. Fica à vontade. O senhor é muito, já veio, o senhor é muito melhor de tecnologia do que eu. Eu estou metido a fazer esses negócios de live, fui obrigado Rapaz, a aprender algumas coisas, mas ruim sou eu para a gente teve que poder. se reinventar, viu? Eu não tinha nem rede social, não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas aí com essa pandemia fechamos o consultório, passei aí 1 mês e meio sem trabalhar. Ó, quando eu entrei na faculdade, disseram, médico não passa um dia sem trabalhar. Eu passei 1 mês e meio nessa pandemia sem trabalhar, porque eu tinha essa crença limitante que eu só sabia fazer isso, eu sabia consultar, sentar o bumbum na cadeira e ficar atrás do birô e consultando. Mas aí eu tive que estudar um pouquinho de redes sociais, marketing digital, na parte de marketing médico digital. E aí gostei, o resultado está sendo muito bom. E tenho ainda minhas dificuldades com essa tecnologia, mas a gente vai se adaptando, né? O negócio do ser humano é isso, a gente tem que progredir, não deixar Essa, que essa situação, né, deixe a gente paralisado. essa pandemia veio para isso, né? Veio para a gente se reinventar, né? É Veio inventar, para a é gente. inventar. Então, Eu, telemedicina, o serviço do telejudiciário, aí vocês estão conseguindo ter mais demanda por via digital, né? E também, amanhã eu tenho uma sessão de julgamento, 9 horas da manhã, eu tenho uma sessão de julgamento na quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça pelo Webex, que é uma dessas ferramentas, né? Zoom, Google Meet, isso, telepresencial, fazer sustentação oral, tudo normal. Sessão de exatamente, julgamento olha aí. acontecendo normal. Eu já fiz diversas de autismo, amanhã não é, particularmente não é de autismo, mas já fiz diversas sessões de autismo. E eu digo alguma coisa, para a sessão, eu achei até mais interessante, porque realmente a atenção fica 100% focada em você. Está todo mundo naquela tela, né? Então tá lhe olhando e tá lhe dando uma atenção e você tá vendo como você tá as pessoas estão com a câmera focada no seu rosto, então você não tem como desviar muito, ficar no É, celular ou algo do tipo. Então, assim, tá sendo até a interação com os desembargadores está sendo maior do que quando era no plenário ou uhum, nas na câmaras de presencial. sessões do tribunal, entendeu? Hum. Então, assim, eu achei muito esse cenário. Agora, o que é que tá sentindo? Eu estou sentindo muita falta. O despacho presencial, quando a gente dá entrada numa ação, quando a gente dá entrada no recurso, bater lá na porta do juiz ou do desembargador, para ter aquele conversa pessoal, olho no olho, isso era muito importante, cara. Isso era muito Exato. importante quando acontecia e, infelizmente, não está podendo acontecer mais. Alguns desembargadores estão despachando pelo Zoom. Estão dando a possibilidade de você ter essa conversa, esse bate-papo pela ferramenta virtual. Mas são Uhum. poucos que estão disponibilizando isso ainda. Então está fazendo falta. Isso é um ponto para mim que realmente a tecnologia não resolveu ainda. Mas várias outras coisas, os processos andaram bem, alguns processos andaram bem. Agora, também quando não anda, lascou. Quando eu não consigo bater na porta, realmente trava o processo.
É. Bora começar o Não nosso tem, bate-papo? e não tem volta, viu? Não tem volta. Vai ser, eu acho que vai ser uma ferramenta que veio para ficar. Vai até agilizar muita coisa, viu? Porque vai poupar deslocamento, principalmente numa metrópole como a nossa, que Com muitas vezes certeza. você fica 1 hora, 2 horas no trânsito, e aí ofertando a opção de fazer videoconferência, o julgamento, ou até a consulta por vídeo, é uma ferramenta que vai valer a pena. Eu mesmo estou O senhor atendendo fez já, pacientes. o senhor já fez Oi? aquele receituário eletrônico, a assinatura Sim, eletrônica do sim. receituário? Tô Aquilo, com. meu Deus do céu, aquilo facilitou muito a vida. Antigamente, quando a gente precisava, Bela toma medicação, Bela toma o Risperdal, porque ela não se deu com a risperidona genérico, não se deu. Uhum. Ela toma Risperdal, que é o original da Johnson, né? E ela toma o topiramato. Cara, quando acabava essa receita para ir atrás, para eu ir atrás de fornecer para conseguir essa receita, era uma dor de cabeça. Agora manda o Hoje WhatsApp, já despacha. já despacha pela mensagem no telefone. É uma Tem baixa o praticidade absurda. PDF, exatamente. Tem o código de barras, o QR Code também. Eu tô Exatamente. fazendo também. Tô atendendo pacientes de Fernando Noronha, que eu já atendi. Eles vinham, pegavam um avião para poder vir. E aí teve uma época que fechou a ilha, ficaram com dificuldade de Sim, sim. sair, começaram a fazer o virtual. Estou atendendo pacientes também do interior de Pernambuco, da Paraíba, do Brasil todo. Só a gente ainda tem a limitação da questão do receituário amarelo e o azul, né? Que é aqueles mais medicação tarja preta. Mas esses controlados tarja vermelha tá sendo despachado para todo o Brasil. Igualmente o laudo, né? O laudo você pode fazer e O emitir senhor, com eu seu já peguei celular. muito laudo, eu já peguei muito laudo do senhor com assinatura digital. Eu tô mandando com digital. Fica até mais fácil para você anexar, né, no processo e Isso, para o isso. paciente ter no celular. Não precisa andar com aquele papel, às vezes plastificado. Tem no celular ali o laudo reprodutível, toda a família pode ter. Ó, manda para a avó, manda para o tio, manda para quem cuida da Isso. criança. E é válido e está cada dia sendo mais difundido. Maravilha. Vamos começar o nosso tópico, o Perfeito. nosso assunto? Gente, boa noite a todos. Muito obrigado aí para quem está aqui nos assistindo. É uma honra hoje aqui eu conversando com o doutor Gustavo. Conheci o doutor Gustavo pessoalmente naquela audiência pública da Alep, não foi, doutor Audiência. Gustavo? A gente começou junto lá naquela audiência Exatamente. pública da Início Assembleia do ano, né? Legislativa do Estado de Pernambuco. Exatamente. De lá, só que eu já sabia demais quem era o senhor, porque eu já tinha pego diversos pacientes do senhor. Esse mundo, a gente, quem trabalha muito e trabalha muito em prol das famílias, a gente termina sabendo. A gente pode não se conhecer, mas a gente sabe quem é cada um. E aí eu tive a honra de lhe conhecer pessoalmente. Já trocamos algumas ideias e assim, eu sempre quis fazer essa live do senhor. E eu não, vou chamar, deu certo, caso resolvi fazer, como a gente já tem pouco trabalho, resolvi fazer essa agenda de lives aí em novembro, e aí o senhor, caso do seu último convidado, doutor Gustavo Holanda, neuropediatra, super profissional, super solícito, um prazer imenso recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, e a palavra, antes de mais nada, só falar o tema da nossa live, como eu expliquei, qual a ideia quando chamei o senhor para fazer essa live. A gente vem enfrentando essa guerra diária com os operadores de plano de saúde, sempre buscando que essas crianças façam e realizem seus tratamentos da maneira mais completa possível, sempre seguindo as orientações e as prescrições médicas. Você sabe muito bem disso, a minha fala, essa é a minha pedra de toque, e é o que eu falo sempre, o médico, o neuropediatra, o psiquiatra infantil é o regente do tratamento, então é ele que prescreve, ele tem o direito de prescrever, antes de mais nada, em prol do benefício do paciente, e a gente tem essa guerra, né? De conseguir. Exato. Só que vezes a gente consegue, tem vezes que a gente não consegue, tem vezes que os operadores conseguem enrolar o máximo início desse tratamento, e aí a gente vê diversas crianças com tratamento atrasado, tratamentos que podiam ter sido iniciados precocemente, infelizmente são atrasados, planos de saúde que a gente sabe que descumprem a ordem judicial e assim também impedem que essas crianças iniciem esse tratamento. Então, diante disso, diante desse cenário e da importância da realização de um diagnóstico precoce, eu resolvi chamar o senhor para dizer, vamos falar sobre isso, vamos falar qual é a importância desse diagnóstico precoce, qual é o prejuízo que pode ocasionar com relação a essa questão
do atraso no início desse tratamento adequado? Qual a importância daquela especialidade, daquela quantidade de nomezinho que o senhor coloca lá no seu laudo, com aquelas especializações? E aí a palavra é toda sua. Muito boa noite. Por favor, nos dê uma aula e nos explique sobre esses temas aí. Fique à vontade. Boa noite, Robson, boa noite, pessoal que está nos assistindo. A satisfação é recíproca, viu, Robson? É aquela história, né? Sua fama também o precedia. Eu já tinha ouvido falar muito no consultório quem era que estava dando suporte jurídico à família que estava procurando ajuda. E era o doutor Robson e tantos outros colegas que eu já tive a oportunidade também de fazer lives aqui esclarecendo essas famílias, né? Quanto à questão do diagnóstico precoce, hoje é o meu foco no consultório, o diagnóstico cada dia mais precoce. Claro que a gente, às vezes, naquelas crianças com menos de 1 ano e meio, fica um pouco reticente, é mais difícil, mas já tive a oportunidade de fazer a diagnóstico em crianças até menores que 1 ano e meio, mas eu acho que a gente tem que difundir o diagnóstico precoce, que ainda não é um direito, mas ainda não respeitado, né? O direito ao diagnóstico precoce, inclusive, com leis no SUS que obrigam o pediatra a fazer o checklist, o MCHAT, nessas crianças que estão sendo acompanhadas, mas, no entanto, ainda não respeitada essa lei, e acesso, né, por conseguinte, ao tratamento precoce, com todas aquelas necessidades que a gente tem que ter no laudo, né, especificando, porque senão pode fugir um pouco ao usuário, o segurado, o assistido. Se a gente não especificar, a gente tem que deixar bem por escrito. E o terceiro pilar, que é o prognóstico, né? O bom prognóstico só se dá quando esses dois últimos pilares, esses dois primeiros, na verdade, são bem executados, né? O diagnóstico e o tratamento. Aí a gente tem um bom prognóstico, um exercício de futurologia, mas a gente sabe, a partir dos dados de pacientes que foram acompanhados ao longo do tempo, por experiência própria e também nos artigos científicos, a gente sabe que quanto mais se investe nos primeiros anos de vida, melhor o resultado, em termos gerais, né? Em termos gerais. Claro que tem um paciente que, se tiver um QI um pouco menor, né? Uma deficiência cognitiva pronunciada, ele mesmo fazendo boas terapias, numa carga horária bem indicada, ele pode não ter aquele melhor prognóstico, mas a gente sempre investe cedo. E isso é importante porque tem aquela pergunta sobre os terapeutas da psicopedagogia, né? Porque a criança com 2 anos tem necessidade de psicopedagogo. Isso aí a gente vai conversar no progredir da live. Isso. Eu tô me virando aqui porque meu computador está do meu lado. O senhor está falando, aí eu já estou anotando algumas coisas que eu vou querer trocar ideia aqui com o senhor a respeito do assunto. Eu não sei se me auxiliar para assuntos aleatórios conseguiu acessar aqui minha esposa, a Renata. Ela fica anotando todas as perguntas que o pessoal faz aí e depois passa para a gente. Mas ela tá muito obrigado, dona Renata. Vamos anotar aí para render essa live. Esclarecer o máximo de dúvidas. Não sei se ela está conseguindo, porque ela está tentando botar a Bela para dormir. Bela hoje está dando um trabalhozinho para dormir. Então, vamos esperar. Minha esposa está na mesma rotina. Ela está com o meu menino, Gabriel, ali no quarto. Mas vamos lá, eu mesmo anotei já uma coisa que foi muito engraçado. Por exemplo, hoje, doutor Gustavo, a primeira pergunta minha para o senhor. Diagnóstico precoce para a Organização Mundial de Saúde ou para a Organização ou Nacional de Neuropediatria ou Internacional de Neuropediatria, a título de autismo especificamente, qual seria aquela idade que se considera um diagnóstico precoce? Até quantos anos, até quantos meses? Como é que é hoje? Em torno de 18 meses. Em torno de 18 meses. É 1 ano e meio. Tanto que o Denver, ele só funciona até 36 meses, não é isso? Tanto ele realmente tem que ser para quem conseguiu ter acesso a esse diagnóstico realmente precoce, não é? Isso, e os estágios também de avaliação do Denver e do VIB-MAP são divididos de 0 a 18 meses, de 18 a 24, né, e de 24 a 36, se eu não estou enganado. É bem pontuada essa faixa etária, esses estágios aí de desenvolvimento.
O senhor falou uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, o senhor está dizendo, mundialmente o diagnóstico precoce é até 18 meses. No Brasil, o senhor tem mais ou menos uma noção da média, qual é a média de diagnóstico, da idade do diagnóstico dessas crianças? Que hoje Isso. está muito atrasado com relação a isso. Nós carecemos de informações, né? Naquela audiência, no início do ano, aquela audiência prometia tanto porque tinha recém saído a lei Romeu Mion, tinha perspectiva Isso. do censo, que ia abordar a questão do autismo e o questionar as famílias. Então, ia dar muita informação para a gente, informação para basear políticas públicas, políticas de Estado, né, em relação ao autismo, mas a gente não tem a informação. Essa informação se estima que a média do diagnóstico no Brasil está em torno de 4 a 6 anos. Então, só está se conseguindo 4 a 6 anos, perdendo muitas daquelas janelas de oportunidade, né? E do potencial neuroplástico dos primeiros anos de vida. Então, fazer um diagnóstico com 5 anos, com 6 anos, ou até mais tardiamente, limita muito o potencial dessa criança e obscurece o prognóstico. A criança não vai desenvolver e florescer com todo o potencial que teria se fosse detectado precocemente. Eu vou voltar, eu vou querer falar do censo mais daqui para frente, mas eu quero perder o gancho do que o senhor acabou de falar agora. Eu acho Uhum. interessantíssimo um ponto que é o seguinte: o senhor já pegou muito, por exemplo, pais, que o senhor prescreveu o tratamento e aí os pais deram início à sua luta, né? Deram início à sua busca. Aquela E aí, jornada. infelizmente, não conseguiram o tratamento que o senhor prescreveu. Vai para cima, ou não consegue a decisão, ou não conseguiram entrar na justiça, por diversos fatores, não conseguem atingir o objetivo que é ter o tratamento que o senhor prescreveu. E aí Uhum. volta a previsão de volta entre 3 e 6 meses, a depender da agenda, essas coisas. Quando volta, o que é que o senhor, quando isso acontece, o que é que o senhor verifica quando essas crianças ou não realizaram o tratamento adequado, ou não conseguiram. O senhor já nota ali uma involução, ou o senhor já nota ali um prejuízo, já é claro esse prejuízo? Como é que uma análise do senhor, técnica e neurológica, com relação a esse retorno dessas crianças, quando elas não atingem, elas não conseguem ter o tratamento que o senhor prescreveu? Isso. Quando a gente tenta encerrar essa jornada da busca pelo diagnóstico e já direcionar a família a uma nova jornada, que é o tratamento, a gente dá aquele mapa que seria o laudo, orientação inicial. Eu muitas vezes recomendo sites para a família já poder buscar informação, ir atrás da informação. E digo, olha, você com laudo, isso aqui é a sua ferramenta para ir atrás, tanto administrativamente ou judicialmente, atrás do seu direito ao tratamento. Mas muitas vezes a família começa, né, tenta administrativamente, leva aquelas desculpas do plano, o plano diz que tem rede, a família até de forma esperançosa vai numa clínica que atende a demanda do plano, a imensa demanda desses planos, são clínicas lotadas, com terapias de minutos, né, no máximo 30 minutos, muitas crianças de diversos níveis de agravo do TEA, e quando voltam a gente já vê prejuízos, não só no desenvolvimento da criança, mas em toda a dinâmica familiar, Robson. E você já deve ter testemunhado, assim, a separação do casal, né? Ou então um casal que entra realmente num luto imenso e não consegue nem sequer olhar um no rosto do outro. Pais, tios, avós em negação ainda. Então, muitas vezes na segunda consulta, na consulta pós o diagnóstico, vem a avó, vem o tio, vem a babá, para a gente explicar. Vai depender muito de como a família encara aqueles estágios do luto, né, que a gente sempre fala, da negação, da negociação, da aceitação. Então, quando volta, tem diversos resultados, mas se não fizer, se não tiver sequer iniciado, você já percebe uma perda, tanto no quadro clínico da criança, como em todo o contexto familiar. Todo o contexto familiar. Porque quando a família começou a terapia, né, obedecendo aquelas indicações que a gente está recomendando, o quadro evolui e você, em 3 meses, consegue ter
uma percepção palpável, tanto objetiva, com os testes padronizados que podem ser aplicados, como subjetiva. A família percebe que a criança está desenvolvendo em tão pouco tempo, né? Mas quando isso não se dá, você percebe a involução, a regressão, a piora. E é nítido, porque uma criança, quando recebe o diagnóstico com 1 ano e meio, ou 2, 3 meses, no tempo de vida dessa criança, é 10% da vida dela, né? Entendeu? Já se passou aí 10% da vida dela, 20% da vida dela, dependendo de quão precoce foi feito aí o diagnóstico. O senhor falou aí, eu tenho dois comentários a fazer, que são uma colocação minha que eu tenho com as famílias. Por exemplo, assim, eu tenho uma política no meu escritório, quando chega algum pai ou uma mãe para vir conversar comigo que acabou de receber o diagnóstico, principalmente de crianças muito novinhas, eu sei o que é isso. Eu sei o que é você perder o chão, eu sei o que é você perder as diretrizes que você tem na sua vida, porque você. Eu falo muito que quando o filho da gente nasce não, na verdade, quando sua mulher está grávida, na barriga da mãe, você já tem o planejamento do futuro É, daquela criança até depois da formatura, do casamento, tudo. Tudo já está planejado na sua exatamente. cabeça. Se tiver E um aí, casal quando amigo que tá grávido, também você quer até casar o menino com... já faz o casal, já faz o casal na hora. Então, assim, está tudo organizado. E aí, quando vem o diagnóstico, você perde o chão, porque a partir daí muda. Na verdade, a gente começa a uma luta a fazer com que nossos filhos sejam independentes. Exato. Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai precisar fazer para que isso aconteça? Tudo muda o foco. Então, toda vez eu tenho uma política de qualquer pessoa me procura nesse sentido, se vá no escritório, vá conversar. E essas primeiras reuniões, elas duram, tem reunião que dura 2 horas. Eu faço reunião 75% como pai, falando das minhas experiências, o que aconteceu, o Isso, que é que eu vi. E nessa, quando eu estou falando como pai, aí vem exatamente o que o senhor falou aqui agora. Que no momento, quando a gente consegue o tratamento adequado e aquela criança começa a realizar o tratamento, a evolução é nítida. A evolução é transparentar ali na sua frente e você só vê o crescimento. E aí há uma felicidade porque você começa a comemorar as pequenas conquistas. E cada exatamente. conquista é comemorada, muito comemorada, quando você consegue atingir esse tratamento adequado. E aí eu posso falar pessoalmente porque eu tive os dois lados da moeda. Veio a pandemia. Quando Uhum. veio a pandemia, o que foi que aconteceu? A gente tentou manter as terapias online, foram muito importantes, vamos deixar isso muito claro, apesar de toda a dificuldade que os planos impuseram com relação a isso. Mas não é a mesma coisa daquela quantidade de terapias que a gente Bela faz hoje. Sabe quantas horas de terapia a Bela faz por semana hoje, Gustavo? 21 horas de terapia por semana. Então, e a terapia para a Bela é um ambiente organizador. Exato. Então, quando ela perdeu tudo isso, ela perdeu escola, que era ambiente organizador para ela perdeu Uhum. terapia, que era ambiente Certo. organizador para ela, tudo aquilo. Então, a involução em 4 meses, que a gente ficou totalmente isolado, a involução no prognóstico, no comportamento de Bela foi absurda. De eu ligar para Vanessa Vanderlinde no sábado, Vanessa me atender e fazer, Vanessa, estou desesperado. Eu preciso. Vanessa, na segunda-feira de manhã, a gente estava lá conversando com Vanessa. Bela teve comportamento autoagressivo que ela nunca teve na vida. Uhum. Ela teve comportamento ela se descontrolar, virou rotina. Todo santo dia ela descompensava. Então, assim, foi muito pesado essa parte. Então, eu vivenciei tanto a evolução quando se tem um tratamento adequado, como. Eita, caiu o celular. Peraí, deixa eu organizar aqui. Foi só o celular, Voltei. só o celular. O celular, Perfeito, tô te ouvindo. o celular se jogou aqui, deixa eu botar. Peraí. Tô te ouvindo. Só porque o tripé aqui tá. Oi? Voltou. Agora, pronto. Então, assim, eu vivenciei esses dois lados. Exatamente o que o senhor falou agora. Eu só falando, e eu, assim, você tem que ter uma estrutura familiar muito pesada para poder aguentar essa barra, porque a barra, quando se não tem essa evolução, aí entra a parte da frustração, entra a parte de todos os prejuízos. Então, assim, aí tem muita separação. Eu tenho
um percentual absurdo, então uma contabilidade minha, de uma média de 50% dos pais dos meus clientes são separados. 50%. Separar. Exatamente. É muita coisa. Nesse período veio, muitos casais vieram se separar, ninguém ficou no eixo, né? Foi uma queixa também muito comum, muito triste no consultório. Eu vi a evolução muitas vezes no período de férias. Tinha aquelas férias de meio do ano, recesso, final do ano, as clínicas fecham, a escola deixa de funcionar. Algumas famílias conseguiam contornar isso colocando naqueles acampamentozinhos, colônia de férias, né, para poder ter uma rotina, mas nada se compara a esse período da pandemia, né? Esse período pandêmico que teve, assim, fechou 3 meses, algumas famílias conseguiram fazer online, assim, tentaram, né, foram orientadas via online, que foi uma ferramenta ali para, pelo menos, amenizar as perdas, mas sem a escola, que é uma grande parceira, né, quase metade da carga horária que a criança tem de estimulação é na escola, sem ela você viu notáveis perdas aí. E aí ficamos aí recolhendo os cacos, né? Vamos colocar para frente, já que as clínicas estão abrindo, algumas escolas estão sinalizando uma abertura, mas muitas famílias ainda estão optando por ficar em casa, fazendo pelo menos o essencial. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é o seguinte, eu vivenciei também outro ponto agora, que é a questão escolar. Está se criando um entendimento no judiciário de que o AT escolar não é para ser coberto pelo plano, porque não faz parte de tratamento e gera um desequilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde. Eu fiz uma das sustentações orais que eu fiz agora, acho que esse mês ainda, aqui em novembro. E eu faço questão de me apresentar, quem eu sou, onde hoje, como vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos dos Autistas do Conselho Federal da OAB, como coordenador do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos dos Autistas da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB Pernambuco, e como pai de autista. E sabendo da importância desse tratamento. E foi como você falou agora, escola, um grande é o que eu falo isso na minha sustentação oral. Excelências, pelo amor de Deus, pensem, onde é que uma criança, o ABA, por exemplo, que é onde leva o AT à escola, o assistente terapêutico no ambiente escolar, ele estuda a análise do comportamento humano, no qual o comportamento ele não nasce de um vácuo, ele nasce de um meio no qual ele convive. Então, esse tratamento ele precisa ser aplicado no ambiente de socialização da criança. Onde é que as crianças mais se socializam na vida? Onde é que elas criam amizade? Isso. Onde é que elas criam desenvolvimento pedagógico, desenvolvimento estrutural, social? Onde é? No ambiente escolar. E aí você está se decidindo que, infelizmente, no ambiente escolar não se pode ter o ABA, não se pode ter a terapia. Por quê? Qual a função? Se o médico prescreveu, disse que é importante, a ciência que baseia todo esse tratamento diz que é essencial, mas o judiciário decidiu que não é importante. Como é que eu faço? É uma tristeza. Eu tinha esse entendimento. Quando a gente, né, começa muito verde e tem que aprender muito. Mas aí, graças a muita discussão mesmo com pais, o seu colega, o Dr. Franklin Façanha, me orientou também, ele que é um estudioso na área da educação. Ele falou perfeitamente, o AT é aquele que faz a ponte entre o que é trabalhado na clínica de reabilitação e o que deve ser trabalhado na escola em relação comportamental. E, consequentemente, a criança que tem um comportamento mais adequado vai aprender melhor, né? Além de também ter o vínculo da família. Então, o AT é essencial. Tem crianças que estão com seus ATs aí há 2, 3, 4 anos, com uma relação até, né, bem familiar com o seu AT. Então, ele que vai levar o que pode ser melhorado da clínica para a escola, o que pode ser melhorado de casa para a escola e vice-versa, né? Então, ele é essa ponte e é um profissional de saúde mental, né? Não é um profissional propriamente da educação. E isso a gente tem que ter esse entendimento para saber quem é que vai custear, né? Quem é que custeia o ATI. É um profissional de saúde mental. E é engraçado que o senhor falou essa sua frase. Aí, voltando à frase que você falou logo no começo, você falou no começo que foi a questão
da importância do diagnóstico precoce, do tratamento precoce, para que se tenha uma evolução esperada. E essa conta, ela já foi feita nos Estados Unidos. Tanto que o ABA nos Estados Unidos é fortemente aplicado no ambiente escolar. Escolar. Fortemente aplicado. E lá, como todos sabem, o americano ele faz conta para tudo. E a conta dele é muito simples. Eu prefiro investir muito forte nessas crianças aqui agora. Quanto mais novo for, maior quantidade de tempo for, em ambiente domiciliar, ambiente escolar, em clínica, porque aqui essas crianças vão se tornar pessoas independentes, vão diminuir suas estereotipias, vão desenvolver cada vez mais seu comportamento para não serem dependentes o resto da vida do Estado, ou dos pais, ou não serem pessoas produtivas. E essa não pararam para fazer essa conta básica aqui no Brasil ainda. Exato. Ó, Robson, isso foi prêmio Nobel em 2000, um camarada, um economista chamado James Heckman. Ele viu que a cada dólar que se investe nos 2 primeiros anos de vida, o retorno no final do ciclo de educação é de 23 dólares. No nível universitário, a cada dólar investido, o retorno é de 3 dólares. Então, isso tem que ter uma lógica, entendeu? Não faz sentido nenhum as políticas de educação focarem no ensino superior. Eu não estou dizendo que não tem que ter financiamento às universidades, né, ProUni, mas o foco deve ser nos primeiros 1000 dias. Primeiros 1000 dias a gente fala assim, a assistência gestante, que são os 280 dias da gestação, mais os 2 primeiros anos, né, 360 mais 360. É a importância dos 1000 dias. E aí entra todos os profissionais de saúde, inclusive profissionais de educação, porque muitas famílias vivem diferentes realidades. E a mãe não pode ficar com essa criança nesses 2 primeiros anos. Tem que trabalhar, garantir o pão, sair de casa, e essa criança vai ficar onde? Tem que ficar no berçário, na creche, no hotelzinho, com uma orientação profissional de estimulação. Não é assim, uma tia que abriu a casa dela para fazer de hotelzinho, né? É algo assim, realmente levado a um nível profissional e de excelência. Nos países nórdicos, a licença maternidade, meu amigo, chega até 2 anos. E a mulher pode dizer assim, não, eu quero ficar mais 2. Pode ficar 4 anos com a sua criança, em licença, né? Mas aqui, se consegue, são 6 meses, né? Muito choro, assim, 4 meses na iniciativa privada, mais 2 meses Privada, 6 meses. quem E é na servidor privada eu não público. recomendo o pedido dos 6 meses, porque na iniciativa privada, no público você ainda consegue um pouco, né? É isso. Na iniciativa privada é praticamente impossível isso acontecer. Mas isso é interessante falar um outro ponto que eu queria dizer. Estava aqui anotado, foi uma das coisas que eu anotei para conversar também, que você falou lá no começo, o censo. E aí a gente vai voltar a parte do diagnóstico precoce, tá? Vai Sim. voltando, o papo tá bom, graças a Deus, mas aí isso vai desenrolando nossa conversa. A gente participou da audiência pública na Câmara dos Vereadores do Recife, eu participei, e foi exatamente para tratar do censo de 2020, que era, como você falou, era um ano que a gente prometia, um ano que a gente queria saber, finalmente a gente queria oficializar os números, para a gente poder cobrar e exigir política pública. Eu só posso exigir política pública com números na minha mão. Então, o censo seria muito importante para isso, mas um dos pontos que eu falei na minha colocação foi que, infelizmente, o censo já vem furado. Exatamente pelo que o senhor falou, de que hoje no Brasil a gente tem uma média de idade de diagnóstico de 4 a 6 anos. Boa parte dessas crianças não tem diagnóstico, não tem acesso a um neuropediatra, o senhor sabe muito bem disso, na rede pública. Perfeito, exatamente. Como se não se tem acesso a neuropediatra ou a psiquiatra infantil, não se tem diagnóstico. Se não tem diagnóstico, não vai entrar no censo. E uma das grandes Então, dúvidas vai ser como? Vai ser autodeclarado? Vai ter que ter o laudo, né? Não, Como é é que vai exatamente investigar? essa questão. Como é que vai entrar? Então o censo ele já vai entrar furado. Se a gente, aí bate muito, se a gente não investir na base, que é o diagnóstico, não adianta o censo. Entendeu? Então, assim, tem muita Exatamente. coisa que Concordo vai vir contigo. furada. A gente precisa intervir lá da base, no início, porque conseguindo diagnosticar, aí a gente consegue lutar pelos outros pontos, pelas outras coisas, né? Esse é o X da questão que é muito importante. Então, por isso que eu queria falar que essa questão
do senso aí, da importância do senso e do diagnóstico. Sem isso, não tem como, uma coisa não funciona sem a outra. Né? É. Então, dificulta muito com relação a como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai fazer. A palavra diagnóstico ainda me assusta muito. Não sei o que realmente começou. Mas não tenha medo. Veja, nos países mais desenvolvidos, eles estão discutindo velhice no autismo, envelhecimento no TEA. Já pensou? Ou então mercado de trabalho no TEA, né? No Vale do Silício, eles contratam muitos autistas com o diagnóstico leve, mas extremamente capazes, né? Aqui a gente está discutindo acesso ao diagnóstico, assim, primeiro passo, eles já estão além. Então, se a gente tem medo do diagnóstico, a gente não quer nem enfrentar o restante do que vem a seguir, né? Então, a gente tem que batalhar para chegar a ter esse acesso bem democrático, né? E rápido a todos. E aí, eu falo também de outro ponto importantíssimo que eu não queria deixar batido, que é o seguinte: nessa mesma audiência, foi uma audiência que foram muitas mães carentes, muitas mães usuárias do SUS. E se discutiu muito o que o senhor falou aqui agora. Não adianta deixar uma criança na escola no berçário da esquina, no berçário da tia Rita. Não. Se não tiver uma estimulação adequada, através de uma terapia adequada, não vai adiantar de nada. Aí eu recebi relatos nessa audiência pública de como funcionava com as crianças na escola pública. Os contratos quando se consegue um assistente terapêutico, um auxiliar pedagógico, que não é assistente terapêutico, porque é o que é fornecido pelo Estado. Quando se consegue um auxiliar pedagógico para acompanhar essas crianças em sala de aula, são estagiários de pedagogia, sem nenhum treinamento, zero, são jogados na fogueira e faz, vai lá e cuida dessa criança. A grande maioria das vezes sabe qual é a solução que se encontra com essa criança, tirar essa criança da sala e esse estagiário ficar com essa criança numa sala apartada brincando. Exatamente. Onde é que Não está a tem inclusão inclusão disso aí, alguma. Gustavo? Sem inclusão. Qual é a função desse auxiliar pedagógico? Está adiantando de alguma coisa? De nada. Nada. Essa criança não vai evoluir nunca. Aí você vai conversar, aí vão rebater comigo, vão conversar e dizer que não, realmente, não porque o assistente terapêutico em sala de aula é uma cobrança excessiva para o plano. Não, faz parte do tratamento, foi prescrito pelo senhor, está no seu laudo. O Código de Ética Médica lhe dá o direito a prescrever o tratamento. Isso. O Conselho Federal de Medicina, Eu tenho o dever, na verdade, eu posso até ser punido caso eu não prescreva o melhor tratamento existente, né? Sabendo que existe o melhor tratamento. E aí a gente tem uma sociedade médica que se acha imune ao questionamento, muitos colegas não colocam, infelizmente, o que deve ser feito, mas qualquer familiar pode questionar isso. Olha, o tratamento é esse, né? Já se tem 30 anos que o Dr. Louvas provou que o ABA é o mais eficaz, em 40 horas de estimulação. 30 anos, a gente tem que lutar aqui para uma tecnologia, né, chegar e ser acessível à população. Então, se o colega não colocou, meu Deus do céu, o que é que vai ser, né, dessas famílias que estão só com acesso a esse tipo de médico? Então, é muito difícil, viu, Robson, quando a gente tem que batalhar até dentro do nosso meio para dizer, olha, é essa carga horária mesmo, 40 horas a criança não vai conseguir. Vai conseguir, tanto que consegue fora do Brasil. Como é que não consegue no Brasil? A gente consegue, sim. Vamos provar que a gente consegue. Faz 30 anos que é desse jeito nos Estados Unidos, Canadá, muitos países da Europa. Então a gente também pode fazer isso. E tá aí, tem embasamento científico. É o que a gente fala o tempo todo. Eu não quero. A gente não está pedindo, Já a foi cobertura de questionado. tratamento experimental, não. A gente, Exatamente. a 30 gente anos que fala, é. e uma pedra de toque, que eu falo muito isso em todo lugar onde eu vou, em palestra, em sustentação oral no tribunal, em despacho com o juiz, em audiência. A gente não está pedindo tratamento experimental, não. A gente está pedindo tratamento baseado em evidências científicas. É o que a gente quer. Entendeu? Então, assim, é muito diferente, porque se alega
e se tenta, e mais uma vez afrontando determinações do que fala o próprio Conselho Federal de Medicina, que diz que o plano de saúde não pode questionar a prescrição médica, que ele desqualificar a prescrição do tratamento médico. Então, assim, vai ser o ABA é atacado demais por se dizer que é pedagógico e que não é de saúde e que não deve ser coberto pelo plano de saúde, que no Brasil nós sabemos que o ABA é uma ciência aplicada dentro da psicologia. Ah, não, como não é saúde, meu amigo? Assim, de onde é que você tirou essa linha exclusivamente de artifício para evitar a cobertura do tratamento? A gente sabe que é isso, né? Eu já falei que isso aí tem um cheirinho de enxofre. É uma luta muito grande, eu entendo que você está lutando, é uma luta de Davi contra Golias, mas como Davi, né, somos justos contra um poder injusto aí, poderes que não se enganam, são dinásticos. É muito, muito grande a empresa de plano de saúde, né? Eles querem manter o status quo e apenas ter o boleto pago no final do mês, sem diminuindo muito o custo, né, e sem se importar com o resultado daqui a 2, 3 anos. Eles querem agora, porque esse dinheiro que o usuário paga, o assistido paga, é aplicado e rende juros sobre juros, e o plano muitas vezes é ligado a um sistema de investimento muito grande, não é uma empresa só de saúde, está ligado tem ações na bolsa, né? E a gente vê manobras como essa que querem desqualificar o ABA. Na live que você fez com a mãe lá de Fortaleza, aquele plano lá, eu não vou citar para não ter o processinho, né? Aquele plano lá tá usando médicos para deslaudar a criança. Como é que pode? Eu ia até comentar sobre isso. Um fogo cruzado. Eu ia até fazer esse comentário seguinte: eu não vou lhe botar nessa encruzilhada e vou fazer esse comentário como pai e vou tentar ser o mais comedido possível. Deixa eu ver se eu consigo. O que eu estou notando é que a gente consegue laudos mais imparciais quando a família se consulta com o especialistas, neuropediatras, que não tem vínculo algum com o plano de saúde. Com o plano. Ou que não são referenciados, ou que não são empregados, principalmente. Porque a empregado há uma subordinação, uma relação empregatícia que, na relação empregatícia, a consequência direta da caracterização da relação de emprego é subordinação. Então, o que eu percebo é que nós temos laudos mais completos, laudos mais transparentes, quando nós estamos trabalhando com médicos independentes, digamos, médicos que realmente não têm nenhum vínculo com as operadoras de plano de saúde. E eu acho que eles têm mais liberdade de laudar conforme necessário, né? Então, assim, é um comentário meu, não quero nem lhe colocar, porque aí é uma questão sua com isso. os pares. Não, mas eu trabalho sem amarras. Eu, inclusive, fui muito assediado. Já tive reuniões com altos gestores, empresários de alguns planos de saúde que falaram, se abriram a planilha. Doutor Gustavo, nós estamos gastando aqui cerca de tantos X milhões por ano com seus pacientes em judicialização, pacientes de autismo em judicialização. O que é que a gente faz? Veio já na minha mente assim, me dê 1 milhão que eu fico em casa. Mas eu disse, não, eu tenho um propósito. Olha, o que é que vocês podem fazer é contratar uma consultoria e fazer um grande centro de estimulação com esse valor, ou até menos do que esse valor que vocês gastam. Topam? A gente vai analisar o que fizeram. Não contrataram consultoria alguma, resolveram, na verdade, comprar 2 grandes hospitais no Recife, com esse dinheiro aí, que é equivalente ao que eles gastavam por ano no tratamento, né, no investimento. Gastava não, né? Eles usam esse termo gastar, mas você sabe muito bem que é um investimento. Porque o que ele coloca agora, ele deixa de ter custo lá na frente. Porque a situação de saúde mental, como qualquer outra situação de saúde, se você não trata, até uma simples gripe, né, pode ter um desfecho fatal. E aí o autismo, ou o TDAH, ou outras condições de saúde mental,
se não tratadas, se não bem tratadas no início, podem ter desfechos desfavoráveis, e aí o custo vai ser bem maior. Né? E são dois Então, pontos, Gustavo. São agora é investimento, tratar cedo é investimento, e tratar mais tarde é custo. E que são dois pontos que eles não fazem conta. Eu vou fazer um ponto com relação a esse teu comentário e vou voltar com, daqui a pouquinho, um outro ponto. Assim, eles não fazem conta. No seguinte momento, eles não querem investir agora para poder essa criança receber uma alta com relação a esses tratamentos, e a gente sabe que essa evolução pode chegar nesse determinado momento. O foco, o objetivo é esse. Eu não quero que Bela faça terapia pro resto da vida. Muito pelo contrário, eu quero que ela faça a melhor terapia agora para que isso vá diminuam essas terapias até que ela não precise mais fazer terapia. Mas no momento em que ela não tem esse tratamento adequado, eles ficam tapando o sol com a peneira, até se receber. Então, ela não vai conseguir evoluir nunca conforme se seria necessário, então ela não vai receber alta. E ela vai estar vinculada ao plano pro resto da vida, e o plano não vai poder receber com ela. Entendeu? Isso. Então, assim, parem para fazer conta, pelo amor de Deus. É melhor investir aqui agora, fazer o tratamento adequado para que esse tratamento se interrompa. Para que pare, para que se haja uma evolução ou diminuição da carga horária. Tu achas mesmo, em sã consciência, que ninguém... A minha vida com o Renato, a gente trabalha muito, muito, mas só que a gente se divide de manhã, leva a Bela para TO, depois leva para fono, depois leva para psicólogo, depois leva... Tipo assim, a vida da gente começa às 5h30 da manhã, vai até hoje, até 10, 11 horas da noite, quando a gente tá trocando mensagem com família de 10h30, 11 horas da noite. A gente não para durante o dia, é um corre-corre, porque a gente... Tu acha que eu quero isso pro resto da vida? Lógico que não. O que a gente quer é que ela tenha o melhor tratamento possível para que a gente possa diminuir esse tempo de tratamento. E isso é um dos pontos que não faz essa conta. E um outro ponto que falasse aí, que comentasse quando te chamaram, eu chamei uma vez para uma audiência minha, um processo contra o plano de saúde aqui, que eu não quero citar o nome, até porque envolve um colega, que naturalmente também não vou citar o nome dele. Aí eu levei Vanessa, a Vanessa Vanderlene foi comigo como testemunha para essa audiência. E aí começou a terapia, Gustavo, desse jeito que foi contigo. Começou a terapia, aí o colega foi um pouco até mais irônico. Chegou assim, doutora Vanessa, então é a senhora que só prescreve aqueles tratamentos bem caros. Aí, meu amigo, Vanessa, na elegância daquele quase 2 metros de altura dela, daqueles cabelos loiros, ela olhou para a cara do advogado e fez: doutor, então, na verdade, a gente tem que tratar os autistas ou as crianças como os nazistas tratavam os deficientes na época do nazismo. Porque se você for hoje no Museu do Holocausto, tem uma obra de arte no qual se tinha uma pessoa com deficiência e dizia, e estava escrito na propaganda, quem paga essa conta é você. Então, esse tipo de comentário é que é para ser aplicado na nossa realidade de hoje. Entendeu? Então, assim, e aí? Foi assim, e tipo, foi uma saída sensacional, uma resposta à altura, porque, olha, eu estava nessa audiência, eu acho que foi exatamente, eu lembro da colega, a gente até conversou, do Ministério Público, foi, então assim, foi uma resposta que é isso, para fazer conta, como teve um caso com um relato que eu cheguei, que teve uma colega, um profissional, colega todo, chegou a passar o tratamento para a família, começou a fazer conta, dizendo, não, esse tratamento aqui vai ficar muito caro. Oi? Então, é muito complicado isso, entendeu? A gente não pode trabalhar com esse tipo de amarra, não. Exato. E veja, era caro, barateou muito pela briga das famílias ao acesso. Era bem mais caro há 5 anos atrás, era um custo que você, nossa, mas se brigou, se prepara recursos de saúde, se tira o monopólio de clínicas que, é só essa clínica que detém tal técnica, só essa outra, se tira o monopólio e barateia. Então, se conseguir dar mais acesso, você vai ver que vai ficando barato, como qualquer outra condição de mercado, tá? E só para as famílias terem noção que a gente está falando aqui custo, o pai que paga qualquer coisa. Mas o foco realmente, pai, mãe que está aqui acompanhando, psicopedagogo, profissional de saúde, é o tratamento precoce. No primeiro mundo, essa reabilitação tem que cessar. O ideal seria até a puberdade parar esse tipo de intervenção intensiva de 40 horas,
e você ficar só modulando, aparando aquelas pontas, né, que são mais necessárias, para que se tenha um adolescente já bem reabilitado e que vai lidar com as dificuldades da adolescência, da puberdade, e você vai dando suporte, né? E, consequentemente, seja um adulto produtivo, que tenha independência, autonomia, que viva sozinho, que tenha seus planos, seus sonhos, seus objetivos de vida com a família dele ou com outra família que ele deseja constituir. Isso é possível, a gente já vê isso em países que já adotam a aba há mais tempo, né? Como eu falei, há 30 anos que está aí, então você vê países da América do Norte, países da Europa que já tem pessoas com autismo reabilitados. E quanto mais se investe agora, melhor vai ser o retorno funcional, né, dessa criança, financeiro, porque não, a gente está falando de dinheiro aqui, mas é uma realidade, não tem como escapar da conta, né? Mas para a sociedade isso vai ser algo extremamente necessário. Então, quando fala assim, quem paga a conta é você, se você está colocando aqui, é uma conta até mais barata de pagar, né? Se for agora, o tratamento caro agora, porque o custo de uma pessoa que não é reabilitada, tanto em termos de previdência, né, como em termos de hospitalização ou institucionalização, é um custo bem maior do que essa conta que está sendo apresentada para a gente. Isso na lógica do plano, porque a gente não pode se enganar, que os planos de saúde são empresas que querem crescer e são vendidas para outras empresas maiores. Então, eles não fazem investimento de gerações, eles fazem investimento a curto prazo, cresce o bolo, vende para o maior. A gente vê isso em todos os planos, no azulzinho, no verdinho, no amarelinho, entendeu? Eles querem crescer agora, aumentar o bolo e vender para uma empresa maior. Crescer agora, aumentar o bolo e vender para uma empresa maior. Isso aí é a rotatividade. Então, eles não fazem planejamento de geração, né? Aqui no Brasil é assim. Eles só sugam o dinheiro do nosso povo. E aí eu acho extremamente, moralmente e eticamente justificável essa briga, tá? Porque a gente vê o planejamento é esse, o assédio que se faz com essa mentalidade, os executivos fazem esse tipo de assédio com essa mentalidade de gastar menos, investir, ter mais retorno, agregar mais vidas, que eles falam, né? Temos mais vidas, mas não respeitam esse tipo a vida que estão nas mãos deles. Desculpa o desabafo, Robson, mas assim, é uma percepção que de quem está do lado do birô, né? E também fora do consultório, conversando com os pais, conversando com as mães, né? Nesse dia a dia. E, Gustavo, você está certíssimo, até porque eu vivo isso, imagina assim, e é muito complicado para mim. Muito complicado, assim. Eu não queria, confesso a você, eu não queria, eu falo para todo mundo isso. Eu não queria, no início, entrar no mundo do autismo como eu entrei. Confesso a você. Porque é muito desgastante para mim. Cara. É muito. Eu sei o quão importante é uma decisão e eu sei o quão ruim não conseguir a decisão. Quando eu não consigo a decisão, meu amigo, eu me acabo. É um negócio assim. Aquela situação, aquela sensação de impotência. É Uhum. muito ruim. Então, assim, só que eu notei também que eu podia fazer muito mais do que eu estava fazendo, né? Não dava para ficar só no meu mundinho, trabalhando só a vida de Bela, ajudando uma ou outra pessoa que me procurasse. Graças a Deus a gente conhece muita gente. Eu brinco com uma frase que eu conheço duas pessoas, Deus e o mundo. Então a gente tinha que usar o conhecimento para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. E é isso que a gente está fazendo. Tanto que a gente está falando hoje, quando a gente vai para palestra, audiência pública, apresentação do projeto de lei em favor de famílias. A gente está com um projeto de centro de referência aqui para o Estado, tá? E era para ter saído esse ano, era para ter andado esse ano, a pandemia até isso atrapalhou a nossa vida, Isso. porque nada saiu, existia uma possibilidade de a gente apresentar um projeto robusto, como nós temos centro de tratamento modelo, São Luís do Maranhão tem um centro o centro de tratamento ABA, modelo ABA, a supervisora, uma doutora em análise de comportamento, a doutora Flávia Neves, competentíssima, doutora em análise de comportamento, e tem um centro de referência para tratamento de autismo no São Luís do Maranhão. Um estado que tem uma condição financeira parecida com a da gente.
Exato. A gente tem aqui em Salvador, aqui da Bahia, também tem outro centro de referência. Eu não vou nem para o sul, nem vou para São Paulo, porque é outro mundo. São Paulo é um país dentro do país, né? Uhum. Mas a gente tem estados aqui ao nosso redor que tem centros de referência na rede pública. E dá para fazer, dá para a gente trabalhar, dá para fazer coisa. Então, assim, a gente tem briga com o plano de saúde, porque é um absurdo. E isso aí eu pego o ponto que você está falando aí, que é a questão de só quer o dinheiro, só quer o dinheiro. Para tu ter uma noção, é tão absurdo. Quando a gente pega as defesas, a gente vai fazer defesas, a gente vai fazer as coisas. Aí ele começa. Esse tratamento é meramente pedagógico, esse tratamento é meramente isso, esse tratamento é meramente aquilo. Aí no final ele fala: ah, mas eu tenho tudo isso na minha rede referenciada. Como assim? Você acabou de dizer que o tratamento não prestava, você disse que o tratamento era pedagógico, que não era coberto pela ANS, que não Exato, e tinha tem. embasamento. E no final tu diz que tem? Escolhe a mentira que tu vai contar? Então, assim, nem isso, assim, é uma briga muito. E é muito descarado. Tanto que, graças a Deus, o tribunal, ainda em segunda instância, eu tenho entendimento, né, que se mantém ainda uma grande maioria favorável. Mas a gente vai ter o IAC aí, que é um julgamento coletivo, e esse Uhum. julgamento coletivo vai vincular todo mundo, e é o que eu estou falando aí, é o tiro de sniper, a gente não pode errar. Eles estão vindo armados até os dentes. Já se habilitou outros planos de saúde, o plano originário da Sul América, outros planos de saúde já se habilitaram na IAC, a associação desde dos planos já se habilitaram também no processo. Então, eles vão vir armados até a alma. Só que aí, quando a gente vai para uma realidade do que ele deveria disponibilizar, eu estou vendo até muita gente conversando aí agora, aí vai para a rede própria ou para a rede referenciada oferecer tratamento de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É. Qual o tempo que tu É, demora para conseguir organizar uma criança em terapia? Para uma consulta que tu vai fazer com a criança, Gustavo? Tu vai precisar, para tu poder dar um diagnóstico, fazer uma anamnese daquela criança, fazer uma avaliação daquela criança. Aquela criança primeiro precisa se organizar para entrar no teu consultório, para poder. Como é que tu vai fazer isso isso. com 15 minutos, 20 minutos? Não tem condições. Não, não tem. E o trabalho terapêutico é até um trabalho mais íntimo, é um trabalho de contato, é um trabalho ali corpo a corpo. Né? Na consulta você vê, percebe a dificuldade da criança de se organizar, tem que se enfiar no relato da mãe, do pai, do acompanhante, né? Muitas vezes as mães fazem vídeos, não, mas ele não é sempre assim, não, ele fica mais quietinho quando tá brincando e tal. Eu vejo os vídeos quando tenho tempo, ou peço para a mãe enviar para a gente ver depois. Mas o tempo de terapia não pode ser de 15, 30 minutos, né? E um profissional de terapia tem que ter essa autonomia de dizer assim, olha, minha sessão dura tanto, e não se subjugar ao dono da clínica ou os representantes do plano de limitar a terapia dele. Eu já tem centro de terapia que entra fono, psicólogo e TO no mesmo horário. São 3 pessoas nos 30 minutos ali para otimizar o tempo. Não sei o que acontece ali. Fica 10 minutos para cada, não sei o que. O O que que é que aplicado, acontece? né? É, então, é muito difícil. E tem aquela questão que a gente até comentou. Uma coisa é certificação. É o plano dizer que tem na rede referenciada profissionais ou clínicas certificadas. Agora, qualificação, assim, qualidade. Quem é que vai dar? Olha, esse serviço é bom, esse serviço está dando resultado. É o próprio usuário. Deveriam ter ferramentas que o próprio usuário pudesse qualificar. Vai lá, eu falo para os pacientes, vai lá no Google Maps, vai lá no Google Meu Negócio e bota lá 2 estrelinhas, 1 estrelinha, vai detonando, porque hoje a jornada digital tá aí. As mães, eu vou para essa clínica aqui. Deixa eu ver. Eita, tem um bocado de comentário. Vai no Reclame Aqui, entendeu? Vai nos grupos de mães e fala e detona, para ver se a clínica realmente se adequa, se tem qualidade. Certificação tem, papel tem, certificação, beleza. Ali mostra. Um curso hoje se Mas tem um faz. detalhe, viu, Gustavo? Tem um detalhe viu, que eu peguei algumas vezes agora. Sabe o que é? A grande maioria das vezes se junta, aí pega aquela quantidade de certificado, pega um bolo desse tamanho de certificado, junta no A processo mala lá, é 150 páginas de certificado. Aí eu certificado. vou, aí eu vou um por um, só que o problema é que eles não sabem que eu sou chato, né? Aí eu vou um por um, aí eu chego para a família e falo assim, vem cá, algum desses profissionais já avaliou ou já cuidou do teu filho? Não, nenhum deles nunca nem viu, meu filho. Isso ainda são certificados de profissionais alheios, né? Que não estão nem na clínica mais. E não estão nem só, cadê o certificado? Tem, cadê?
essa pessoa, não adianta esse certificado se essa pessoa não chegou a tratar essa criança. Eu preciso do Exato. certificado da pessoa que está tratando a criança. Aí eu nomeio, olha, quem está tratando essa criança? A TO é fulano de tal, a FONA é fulano de tal, o psicólogo é fulano de tal. Intime o plano para apresentar o certificado desses profissionais. Desses profissionais. É. Não adianta de nada você E também qual, fazer da e qual o vizinha. nível de certificado? O certificado é Unisquina? É da Exatamente. Unisquina? É da Unisquina, é aquele que faz 20 horas, fim de semana, ou é um certificado bem reconhecido de uma instituição já experiente, né? Tem qualidade nesse certificado, tem qualidade no serviço, ela está entregando resultado, ela tem autoridade de estar ali no dia a dia com aquela criança. Infelizmente, não é essa a realidade. É E a claro gente, que tem profissionais que não têm certificados, né, que estão ali se esforçando, a gente sabe. Tem profissionais que são uma ajuda, né, para essas famílias, mas tem que lutar para ter o serviço de melhor qualidade. A pessoa está pagando, então não pode dizer assim, é o que tem e vai ser isso, e dar o apavoro nas famílias. Ó, não reclame não, que senão a gente vai desligar. Tem família recebendo até alta. tem isso. Aquela mãe mais questionadora, que, né, pergunta, que quer ver um resultado, tá recebendo alta. Não, ele tá ótimo, tá de alta. É. Entendeu? Olha, Então, e tem um ponto falar aí que assim, tem que comentar também, que é o seguinte. Além dessa questão da alta, questão que está acontecendo muito isso, e a gente bateu muito, aquela outra live que eu fiz com algumas mães aí, elas bateram muito, o profissional chegar e simplesmente fazer. Agora, o que acontece? Eu vi muito comentário da gente aqui na live. Eles remuneram muito mal os profissionais. também. Muito mal os profissionais que eles contratam. A prova disso é quando eles apresentam a tabela deles de reembolso desses profissionais, é ridícula a remuneração. A remuneração de 15, 20 reais a sessão. É um negócio assim, 30 reais a sessão. Então, assim, não dá. E aí os profissionais recebem muito pouco. E aí gera um outro problema que tu falasse agora, comentasse agora há pouco, que o ambiente terapêutico ele precisa de uma intimidade um pouco maior. A criança precisa conhecer aquela criança, precisa ganhar confiança daquela criança para poder desenvolver a terapia. E isso gera uma rotatividade absurda dos profissionais. Isso, Porque o profissional, quando ele se qualifica um pouquinho, ele quer sair dali. Ele não quer ficar ali, não. Entendeu? Então, assim, isso gera ainda outro problema. Além de tudo, ainda tem isso. Então, a gente vai. É um ciclo vicioso que eles não querem investir na contratação dos profissionais, querem realmente pagar o mínimo possível, querem fornecer o melhor tratamento, o pior tratamento possível. Na realidade, como você falou aí, é o que tem. E uhum, fica aí. E se a gente não brigar, eles querem ganhar pelo cansaço. Se a gente cansar e não brigar, eu pessoalmente não pretendo, não. Não pretendo cansar nem parar de brigar. Eu vou exatamente, pra vamos briga. continuar. E a ideia é essa, Vamos né? jogar, vamos batalhar e jogar duro com eles, do mesmo jeito que eles jogam com as famílias, né? Então, e ter empatia com o sofrimento e a jornada dessas famílias. Às vezes cansa, sabe, Robson? Eu falei, a remuneração é muito baixa, tanto que hoje em dia eu não estou mais atendendo paciente de primeira vez pelo plano de saúde, porque a demanda é muito grande. O paciente, a família procura e tem toda aquela jornada, aquela carga, e eu ainda atendia, ainda estou mantendo alguns pacientes, mas hoje estou mudando minha carreira para um atendimento mais diferenciado, assim, de relação. E eu acho que é isso que acontece com esses profissionais que se qualificam. Assim, ó, o setting terapêutico é um setting de relacionamento, assim, e demanda tempo, que é um recurso muito escasso, entendeu? Se você não precificar bem o seu tempo, o seu serviço, você vai acabar adoecendo, na verdade. Então, acontece muito com os profissionais de saúde que não sabem valorizar o seu próprio serviço e acabam entrando naquela rotatividade dessas clínicas caixotinho, né? Que parece uma fábrica. Eu fiz escola técnica no Cefet, aí a gente ia para a linha de produção. E eu tô lembrado que quando você vê alguns centros de terapia, aquele caixotinho, entra criança aqui, está aqui, entra criança aqui, está aqui, entra criança aqui, está aqui. Parece realmente Fordismo, é a fábrica de estimulação, né? Mas não é uma fábrica de pessoas boas. Está fabricando Cara, pessoas que não estão melhorando, né? vê bem. Eu
peguei um caso, eu não pude usar como prova no processo. Porque uma mãe conseguiu tirar uma tela de um agendamento, assim, de um plano de saúde, e num dia de terapia, a terapeuta ocupacional tinha 28 agendamentos. 28 agendamentos em um dia. Começando 8, né? Não tem condições. Acho que 10 minutos, né? Deve ser. Pode um negócio desse, meu amigo. Pelo amor de Deus. Assim, são esses absurdos e tantos outros que a gente presencia. Mas, veja, só para... A gente já passou aqui até do tempo da live, eu queria fazer aquela última pergunta. Tem 2 perguntinhas para a gente responder aqui no chat, mas eu queria fazer aquela colocação. Gustavo, me fala um pouquinho. Tu é bem objetivo. Qual a importância daquelas terapias específicas quando tu avalia aquela criança? Aí tu faz, não, eu quero essa criança que ela precisa do fono, porque ela precisa do prompt, ela precisa do ABA por causa disso, ela precisa da integração sensorial. Quando tu prescreve aquilo ali, cada pontinho daquele tem a sua devida importância, que aí entra naquela questão, como falou, o psicopedagogo para a criança mais nova. Então, assim, naturalmente, cada terapia daquela que você prescreveu, cada descrição daquela tem a sua importância para aquele paciente. Por isso que a gente defende tanto isso aí, não é? Fala um pouquinho disso aí, por favor. Isso, quando a gente elabora o laudo com as recomendações de terapias, né, a prescrição terapêutica, ou o plano terapêutico individualizado, você faz tudo baseado no ABA, então na ciência do comportamento ABA, então, que é uma ciência que perpassa, uma ciência transdisciplinar. Então, todos aqueles profissionais que vão lidar com a criança, inclusive a família, inclusive, idealmente, a professora, deve ter uma experiência no ABA, deve ter conhecimento do que é o ABA. Para que o profissional de intervenção, mais experiência, certificação, qualificação no ABA. E aí, com o analista de comportamento certificado, que é um profissional extremamente valioso, precisa fazer, porque o analista de comportamento, ou ela vai aplicar ferramentas de análise, de avaliação periódicas, ferramentas que são reconhecidas internacionalmente. Então, se faz um VibMap aqui, se a criança fosse mudar para os Estados Unidos, com aquele gráfico do VibMap, o terapeuta que pegar aquilo ali vai entender onde deve ser mais trabalhado. Então, precisa dessa ferramenta de avaliação, além das certificações de cada profissional. O fono vai ter que ter e agir com intervenção no PECS, que é uma linguagem alternativa. Claro que a gente vai focar na fala da criança, mas o PECS ajuda tanto a adquirir vocabulário na criança que tem potencial de fala, como também prepara aquela criança averbal, né, para que possa se comunicar com o auxílio das figuras. Além do prompt, muito importante para a parte motora da fonação, e principalmente vai ajudar aquelas crianças que têm uma apraxia ou uma dificuldade maior de emissão de fala. O Honey, que também é uma especialidade muito voltada ao pessoal da fono, muitas vezes a gente recomenda para aquelas famílias que precisam de uma orientação de estimulação na fala, né, induzir a fala, a comunicação com aquela criança. Psicopedagogas que tenham experiência no TEACH, que também é uma técnica aplicada pelo profissional de psicopedagogia, pedagogia, psicologia, na reabilitação de crianças com limitações ou deficiências, não só autismo, mas também muitas outras condições que precisam desse tipo de intervenção. Que mais a gente usa? Isso. A TO, que vai treinar aquela criança para atividades de vida diária, instrumentais, né, e funcionais. Então, que a criança ser autônoma, independente, poder usar os aparelhos domésticos, ir ao banheiro, se limpar, preparar seu alimento, sua refeição com certo cuidado, né, servir-se, usar talheres, a integração sensorial para aquelas crianças que têm transtorno de processamento sensorial, que é uma condição muito comum no autismo, o psicomotricista, para aquelas crianças que têm um déficit de planejamento motor, que já vai ser, eu acredito que, colocado como um dos instrumentos de triagem, déficit de planejamento motor. Então, a gente hoje vê déficit de comunicação, interação social, interesses restritos e repetitivos. Já estão sendo montadas ferramentas de triagem que incluem o déficit do planejamento motor
um psicomotricista, um profissional de educação física, vai ser importante. Quando a gente coloca isso no laudo, vai garantir a qualificação, pelo menos assim, garantir não, né? Vai tender a ter, a direcionar a família para profissionais que têm experiência. Porque se você não coloca, você pode ver que você pode encontrar seu paciente sendo manejado por um psicólogo que aplique a psicanálise, que não é uma técnica que tem bons resultados no autismo, né? Ou então a fono, que também não trabalhe com crianças. Ah, está na rede credenciada, então o plano manejou para lá. E também você indicar clínicas que tenham experiência, que o trabalho seja integrado, até por uma questão de logística, que a criança não pode passar mais tempo dentro de um carro se locomovendo do que em terapia, né, em intervenções. Porque uma hora que essa criança perde se deslocando de Olinda para Recife, de Paulista para Recife, é uma hora que ela deixou de estar aproveitando. E às vezes desorganiza mais ainda, dependendo do tipo de transporte, de toda a questão de mobilidade, né? Então, vai numa clínica, faz tudo, né? Nesse momento que a criança está sendo trabalhada, os pais poderiam receber orientação, né? Ou o pai poderia trabalhar também naquele momento, ter um local onde ele possa fazer um collab, alguma coisa assim. Seria tão bacana. Não é nem o médico que deveria estar pensando nisso, mas faria tanto sentido, né? Ajudar a família a se reestruturar depois de uma notícia dessa, né? Depois de uma situação, de ter que enfrentar uma situação dessa. Então, é importante que tenha no laudo tudo isso. É importante para ele ser o mais completo possível, né? E aí Exato. poder dar essa opção de tratamento para as famílias, né? Deixa eu ter as perguntas aqui naquele chat de perguntas. Alguns Certo. terapeutas conduzem nossa cabeça, peraí. Alguns terapeutas conduzem nossa cabeça quando... Entendi. É muito leve. Isso aí é algo Eu não entendi, comum. não. É, Eu não entendi, não. Me é fala tão aí. comum, Robson, que eu vou traduzir. Muitas vezes os terapeutas, quando tem nas mãos uma criança com um TEA leve, chegam a questionar e confundir a família. Querendo Nossa, passar, eu pego muito. Agora entendi. Nossa. querendo E a família passar, a filha já está em negação. A família isso, já está em negação, já não quer aceitar o diagnóstico. E aí isso. vem o terapeuta. Entendi agora. Conclua, vai. Agora eu entendi a pergunta. Porque o TEA leve, apesar de ser leve, é difícil também de conduzir, certo? Não tem tantos serviços que ofereçam estrutura de suporte para o TEA leve, que precisa de muito suporte. Assim, não tem como a gente também, quando foca no diagnóstico precoce, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, você dizer, é leve, é grave, é moderado, porque uma criança precisa de muito suporte. Criança precisa de muito suporte. Essa qualificação em leve, moderado, grave vai sair, o DSM vai ser reformulado, eu acho que eles vão reconsiderar, porque é uma classificação qualitativa, e criança precisa de muito suporte, ninguém vai pagar para ver a situação piorar para dizer assim, eita, é grave. E se você pega uma criança com diagnóstico precoce, a gente não pode ser leviano e dizer assim, é leve, porque aí a família pode tender até a não valorizar a necessidade que aquela criança precisa e tem, e não estimular. E voltar 2, 3 anos depois com um quadro bem mais difícil de lidar, né? Ou então dizer que é grave, porque precisa de muito suporte, afinal a criança então é grave. Não, toda criança que recebeu diagnóstico precoce precisa de muito suporte, muita estimulação, muitas horas de terapias, mas não quer dizer que seja grave. E se ela está evoluindo bem, possivelmente ela está no quadro mais leve, mas o terapeuta tem que tomar cuidado e dizer, ao transmitir para a família, olhe, até tem terapeutas que falam, ele está tão bem que nem parece que tem autismo, querendo passar uma boa notícia, né? Querendo passar uma boa notícia, mas tem outros que são mais diretos. Olha, eu acho que, com desdém, Não é não. eu acho que não é não, viu? É outra coisa aí. Não diz o que é, diz o que não é, mas não diz o que é. A família está atrás do que é e o que pode fazer. Não está atrás do que não é, né? Não é. Não é rubéola, não é catapora, não é pneumonia. Eu posso dizer um bocado de coisa. Agora, diga o que é o interesse da família saber o que é. Se ela diz que não é autismo, ela tem que sugerir o que é, então. Não tem essa contrapartida, ela não completa
o trabalho dela só gera mais dúvida, pode destruir o relacionamento com o médico, né? O relacionamento tão precioso, médico, paciente, família, e aí pode comprometer todo o trabalho terapêutico. Eu tenho Isso, dois comentários. isso ocorre, Robson, tanto em situações, tanto em clínicas não qualificadas, como também já tive situações de recomendar o melhor profissional e também ter esse tipo de feedback, entendeu? E depois e o tempo provou que o terapeuta estava errado, tudo. A família sabia, a família, na verdade, sabe que tem. Depois que recebe o diagnóstico, ela vai atrás, né? E eu dou material curado, que assim, olha, esse material é de confiança, não mergulhe no Google. Vá nesse material da Sociedade Brasileira de Pediatria, vá nesse material da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Eu também fiz um livrinho com as principais perguntas. Tem aqui no Instagram, gente, eu falo, siga só aquelas pessoas que acrescentem na sua vida. Não siga o Janequine, ou desculpa, Janequine, mas não siga a afinada Ana Maria Braga. Não sei nem se ela morreu ou foi Hebe, sei lá. Não siga. Não, siga pessoas que estão colaborando para a melhoria da sua vida e do seu filho. Então, siga 10, siga 20, 50 pessoas. Então, tem informação boa que as famílias precisam se apropriar e poder usar isso quando for lidar com um profissional que está questionando o diagnóstico, né? Quando o profissional questiona o diagnóstico e recebe o troco da família, aí ele já, opa, estou pisando numa área que não é minha. Eu tenho dois comentários para relação a isso, na realidade, três com relação à tua fala agora. O primeiro que, quando você falou a questão do pé leve, e eu escutei essa frase, que na verdade isso é muito claro. Aí isso é o pai falando, tá? Esquece o advogado. Aí chegam para mim aí fizeram. Aí eu perguntei para Vanessa, porque é pergunta todo pai, toda família, você deve escutar isso todo dia em consultório. Mas é leve? Como não é, essa pergunta é a pergunta que você escuta, é a pedra de toque do seu dia a dia do consultório. E eu fiz essa pergunta naturalmente para a Vanessa assim que eu tive esse diagnóstico. E Vanessa me falou uma frase que eu repito para toda a família que chega no escritório que conversar comigo. O leve que não evolui é pesado. Pesado que evolui, ele pode se tornar leve. Então, assim, eu preciso ter a maior estimulação possível nesse momento para que esse leve realmente venha evoluir, ele permaneça leve ou ele entre nessa linha de raciocínio. Agora, não, porque é leve, aí gera esse tipo de questionamento, que é a segunda observação que eu ia fazer. Eu encontro muito isso, muito. Pelo menos umas 3 vezes por semana tem família que vem falando que o diagnóstico não está fechado, que a fono ou a TO, com todo respeito à profissão, lateralmente são profissionais que ajudam muito, mas isso é muito complicado quando eles vão de encontro achando que estão ajudando, aí vão querer bater de frente com a prescrição médica. Aí, é outra frase que eu digo o tempo todo, Gustavo, é o seguinte, está em dúvida, realmente, olha, primeiro, quem rege o tratamento é o médico. O tratamento tem que ser feito de acordo com a prescrição médica. Se você, que é natural da humanidade, não está querendo acreditar naquele diagnóstico, está ainda naquela fase de negar isso na sua cabeça, faça o seguinte, procure uma segunda opinião médica. Procure um profissional do mesmo gabarito, do mesmo patamar, que tenha a mesma credibilidade e procure isso. Se você está, a minha recomendação é seguir o médico. Mas se você, como familiar, está naquilo na sua cabeça, ok. Mas não fique indo a outro tipo de profissional para querer questionar o regente do tratamento. Então, assim, isso eu falo muito isso, assim, eu digo que isso eu falando como pai, mais uma vez dizendo, para a família, para que até a família tenha aquele... Eu tenho uma família que chegou no meu consultório, Augusto, quatro laudos e 4 lojistas. Essa eu não queria aceitar, não, viu? Essa tá vendo? aqui. Então, assim, realmente. Mas assim, você tem que ter essa linha de raciocínio para poder seguir esse tratamento. Então, assim, foi interessantíssimo o questionamento dela. Brilhante a tua explicação. Obrigado mesmo. Você é sensacional a sua colocação. Eu estou enfrentando isso
É muito comum, né? É muito Muito. comum Eu não esse entendi a questionamento. pergunta. Eu não entendi a pergunta. E quando tu falou, eu disse, pô, perfeito. Deixa eu ver aqui a segunda pergunta, é da mesma pessoa, tá? Todo autista tem direito ao AT ou ao AT? Como funciona? Vamos lá. Primeiro Sim, está na lei, sim. essa pergunta é para mim, né? O direito está na lei. O próprio direito ao assistente terapêutico, na realidade, são duas questões. Está na própria lei. A prescrição do auxiliar pedagógico. Está na Lei Berenice Piana, 12764/2012, que é o Estatuto das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. E está lá prescrito na lei que se estiver comprovada a necessidade do assistente terapêutico, ele vai ser disponibilizado para aquele aluno, certo? E como é que se comprova essa necessidade? Se comprova a necessidade através de um laudo médico, através da prescrição médica que se identifica essa necessidade, certo? Aí é um outro patamar também, porque uma coisa é a parte pedagógica, outra parte é a coisa do tratamento em si. Uhum. No momento que o médico prescreve o tratamento e que diz que ele quer que aquele tratamento seja dado continuidade no ambiente escolar, o direito é o mesmo direito perseguido quando se persegue o tratamento. Que, na verdade, o que a gente está pleiteando é que aquele tratamento ocorra também no ambiente escolar. Como a gente falou aqui logo no começo. Por quê? Porque é um ambiente onde as crianças se socializam, onde elas se desenvolvem, onde elas ganham habilidades sociais e cognitivas no dia a dia. Então, é por isso que se tem essa prescrição médica e como vocês prescrevem, isso deve ser obedecido. Por isso que tem o direito, sim, a esse assistente terapêutico. E vamos lá. Perfeito. A gente vai para essa daí. Essa foi aquela que eu falei no começo. Sim. Solicitou psicopedagogia para o meu filho de 2 anos e 3 meses. Esse tipo de terapia é válida para essa idade? Isso é para tu fechar com chave de ouro aí, Gustavo. Isso. Seria interessante até um psicopedagogo se pronunciar. Mas eu já fui questionado, inclusive, por juízes, porque existe uma lei que só recomenda, que só obrigue os pais a colocar a criança a partir dos 4 anos. Mas existe uma lei maior, né, nessa pirâmide de Kelsen, que toda criança tem direito à educação. Então, o trabalho do psicopedagógico não se limita só ao contexto escolar, ele pode estar inserido à clínica de reabilitação, à clínica de intervenções. E aí, desde cedo, ajudar os pais e trabalhar com aquela criança a partir do momento que ela dá diagnóstico. Entendeu? Porque desde cedo a criança está aprendendo. Desde cedo se pode se pôr em movimento o processo de educação, de instrução. E quanto mais cedo, como eu falei, melhor. Não é à toa que o tal economista lá recebeu o Nobel, porque ele falava até o investimento nos 1.000 dias, né, até os 2 aninhos, vai dar um retorno muito maior do que o investimento no final do processo educacional. Então, o foco deveria ser investir lá nos primeiros anos de vida, na educação, dentro do contexto familiar ou fora da casa, né? Mas o psicopedagogo vai ajudar a família nesse processo educacional. Eu não estou dizendo que 2 aninhos, com 1 ano e meio, vá para a escola, porque tem muitas famílias que não querem realmente colocar na clínica, né? Porque não tem como cair de paraquedas nas 40 horas de estimulação, você sabe, né, Robson? Não tem assim, o médico passou 40 horas, pá, de repente a criança está naquele ritmo frenético de empresário americano, né? Com a agenda lotada, não. É um processo, idealmente, se quer 40 horas, mas se a criança fizer 39 horas e meia, a família não vai se sentir culpada porque não está fazendo 40 horas, entendeu? Ninguém vai ficar com cronômetro. Idealmente, foi arbitrário, reconheço que foi arbitrário, mas são 40 horas ideais. A gente tem que ter o ABA ideal, o ABA que pode ser feito, o ABA que é possível ser feito, o ABA que está sendo feito. Focar sempre nas 40 horas. E o E psicopedagogo o vai ABA tem entrar uma nessas coisa. 40 horas. E o ABA tem uma coisa também, quem fala muito isso é Ana Arantes. E Ana é referência à ABA no Brasil, acho que é um dos melhores currículos do Brasil. A BPMC, BCBA, está tirando o Uhum. PBA dele agora. A Ana é um monstro. Doutora em análise do comportamento, também pós-doutora, se não me engano. E ela fala o seguinte: o ABA, essa terapia que tu fala, a grande maioria das vezes, ela é um ganho gradativo. A criança Isso. vai evoluindo e vão entrando mais horas de terapia. Tem vezes, por diversas vezes, que a criança começa com 6 horas. Porque ela não está adaptada aos terapeutas, ela não está adaptada à terapia ainda. E quanto mais ela vai evoluindo, mais vai ganhando tempo de terapia, porque ela está acompanhando a terapia e, consequentemente, vai tendo mais ganhos. Até chegar a esse aba ideal, que é que tu fala,
e a partir daí depois começa a se trabalhar para diminuir novamente. Para ir. À medida que a criança vai melhorando, tendo habilidades, ferramentas, vai tendo uma redução dessa carga de intervenções ABA. A gente fala assim, terapia ABA, mas são intervenções ABA, porque é feito no contexto da clínica terapêutica, na escola, no contexto familiar. Então, se você for ver uma criança que muitos pais optam por deixar no integral, faz as 40 horas na escola, entendeu? Passa 40 horas da semana dela na escola, nesse integral. Então, por que não fazer as 20 horas de aba com intervenções pela T, pela professora, pelo assistente pedagógico, todos, como eu falei, todos têm que ter treinamento em aba, né? Mais algumas horas dentro do contexto da clínica, mais algumas horas dentro do contexto familiar, com a presença de um AT, de outro profissional em casa, em domicílio. Isso é uma questão que nesse período pandêmico está sendo muito debatido, porque vai mandar alguém, um terceiro pessoa ali para a sua casa, mas também os pais também podem fazer. Então, a intervenção ABA pelos pais também contabiliza essas 40 horas. A gente não vai só terceirizar, né? Não vai botar assim, vou colocar meu filho na clínica e na escola e não vou participar. Porque muitas vezes como tem a sabedoria popular, o olho do dono que vai engordar o gado. A sua presença ali, o seu entendimento sobre o que está sendo feito que vai ter mais resultados. Né? Então, se você luta, se você batalha, se você questiona, se você faz cursos, tem muitas mães de pacientes que estão fazendo cursos, gratuitos, inclusive, e a evolução é notável. E nesse período de parada de estimulação, de fechamento da escola, clínica, as famílias que estavam mais preparadas tiveram menos perdas. Né? Aquelas que a mãe já tinha uma noção, já fazia o curso, ou também era da área, era uma psicóloga que fazia a parte de RH, de empresarial, mas entrou nessa parte de infantil. Esses tiveram menos perdas. Mas todos tiveram perdas, né? Tá, vamos lá, a gente já passou meia hora daquele nosso tempo previsto no começo. Rapaz, você é agraciado pelo Zuckerberg, viu? Tá. Suas lives duram mais de 1 hora. Tá vendo? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, que é conforme a gente tinha prometido. Antes de mais nada, eu vou dizer que todas as perguntas vão ser respondidas. É só mandar pelo direct ou manda pelo comentário aqui na live, que essa live vai ficar. Então, comenta lá, gente, porque tem muita pergunta aí que não foi respondida. Gustavo, eu te pedir logo, antes de mais nada, se tu tem alguma consideração final, te agradecer, depois eu vou ter as últimas colocações, mas eu queria saber se tu tem alguma outra colocação final, se quer adicionar mais alguma coisa que a gente falou aqui agora. Sim. Fala aí para mim, por favor. Sim, mais uma vez, obrigado, Robson, pelo convite. Obrigado a todos que participaram. Agora, quando se encerra a jornada do diagnóstico, inicia outra jornada, que é o tratamento. Mas você não vai estar sozinho, entendeu? Tem um médico que vai te guiar, te dar o mapa de onde você pode começar. Tem pessoas maravilhosas que você vai encontrar nos grupos de mãe, que graças a esses grupos de apoio, né, de familiares, a situação do TEA está vindo à tona, está se discutindo. São os pais que estão movimentando esse ecossistema, porque se depender da classe médica, nós ficamos sempre muito parados, só respondendo aquela demanda. Então, graças aos pais, a situação está melhorando e graças a profissionais como você, Robson, que estão aí garantindo, né, batalhando pelos direitos dessas crianças e dessas famílias. Então, sigam na jornada, não se desviem do caminho, tenham força e não deixem de aprender nessa jornada. Né? A gente muitas vezes foca no destino, mas deixa passar tanta coisa bela que está acontecendo, tantas aquisições que a criança está demonstrando, né? Os primeiros passos, os primeiros degraus que ela está superando, está aumentando o vocabulário, está alfabetizada, está compreendendo tudo que a família discute, tem suas preferências, tem seus joguinhos, então não deixar de se alegrar no caminho que é trilhado. Então, é basicamente isso aí. Não é fácil, o médico também não sabe tudo, por isso que eu tenho que dar o crédito a todos esses profissionais que estão aí juntos, profissionais, mães, né, terapeutas, advogados, e todos os familiares.
Doutor Gustavo, muito obrigado por participar, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. São profissionais parceiros como você que fazem valer a pena essa luta da gente. Mostra que a gente não está sozinho, porque tem hora que tu pensa assim, que está sozinho, e aí olha, pode contar, olha para o lado, tem gente que está do lado querendo brigar também. Então, assim, agradeço demais toda a tua parceria, toda a tua participação nesse mundo que a gente está vivendo. Vou repetir para todo mundo que está ouvindo. Agradeço a todo mundo que participou aqui. Como a gente sempre diz, a live não é nada se vocês não participarem, se vocês não trazerem perguntas, para que a gente está aqui para ajudar realmente. E esse compromisso é sério. Quem sempre, quando termina uma live, faz alguma pergunta, pode perguntar para qualquer pessoa. A gente para responder. Se a pergunta for para Gustavo, eu encaminho para ele, pega a resposta, Manda para mim. Mas eu não quero deixar ninguém sem resposta. Certo? Eu só fiquei curioso, porque eu vi um comentário passando, dizendo assim, alguém falou assim, estou entrando com a ação amanhã eu pensei que a causa era ganha. Não, infelizmente, a causa não é ganha. Se eu julgasse, com certeza absoluta, a causa seria ganha. Mas quem julga não somos nós, quem julga não é o advogado. A gente vai pleitear um direito que é um direito muito bom, é um direito previsto na legislação, é um direito que tem um bom fundamento. Agora tem todo um conglomerado de lobby, de trabalho que está sendo feito contra isso daí, e a gente está tendo que bater de frente com todo mundo aí. Então é um caminho longo e árduo, mas tem que ser trilhado. Penso que todo esse trabalho é para que a gente atinja o melhor tratamento possível para essas crianças. E a ideia é exatamente essa, e a gente não vai parar, não. Tá certo? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Boa noite a todo mundo. Vamos aproveitar esse restinho de noite com a nossa família, tá certo? Boa noite, gente. Até logo, Robson. Um abraço grande. Até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau.